Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Sempre a partir das 10 horas, trazendo para vocês os debates sobre os assuntos que impactam na nossa sociedade. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. É só procurar @RDCTV Digital e acessar em qualquer lugar do mundo. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e de enviar o seu comentário. Também temos o WhatsApp, que está aparecendo na sua tela neste exato momento. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Hoje no programa nós vamos falar com representantes de dois municípios modelos aqui do estado do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa. Eu tenho enorme prazer e satisfação de receber na edição de hoje o prefeito Guilherme Pazin, de Bento Gonçalves. Pazin, seja muito bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite, meu querido Macalossi, a todos os espectadores da RDC. É um prazer estar aqui ladeado do meu colega, meu amigo Evandro Zibetti, do José Custódio, secretário de Finanças, de Carlos Barbosa, falando desses temas que são de extrema importância para os nossos municípios e, por óbvio, para a nossa sociedade, que é a reforma da Previdência e também a reforma tributária. Muito bem. Também, pela primeira vez aqui no programa, o prefeito Evandro Zibetti, de Carlos Barbosa. É um prazer recebê-lo, prefeito. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Dois Guilhermes, né? Dois Guilhermes. O prazer é todo nosso, né? Acho que é uma grande oportunidade. Quero te saudar ao Pazin e ao Custódio, nosso secretário da Fazenda que nos acompanha. É uma boa oportunidade para que a gente possa atualizar uma pauta muito importante, né, que vem causando um certo estresse, um nível de estresse entre os prefeitos, principalmente da MES, em que o Pazin é presidente, né? Eu acho que vai ser um grande debate, um bom debate para todos nós. Muito bem. E por último, o José Carlos Custódio, que é secretário da Fazenda do município de Carlos Barbosa e acompanha o prefeito Zibetti. Custódio, bem-vindo, boa noite, prazer recebê-lo também. Boa noite, obrigado pela oportunidade, prefeito Pazin, prefeito Zibetti. Estamos aqui então para de alguma forma poder elucidar um pouco o que a reforma tributária vai afetar principalmente os municípios produtores, né? O estado do Rio Grande do Sul, por ser um estado muito produtor nesse sentido, e também a questão da Previdência. Muito bem, como os meus convidados anteciparam, nós vamos tratar de reforma da Previdência e reforma tributária. E elas são fundamentais para estados e municípios. Do ponto de vista da reforma previdenciária, em virtude do alívio financeiro. Em relação à reforma tributária, a questão é como vai se dar certas questões que são caras aos municipalistas. A divisão do bolo orçamentário, como vão se incidir os impostos e as tributações em gerais. Então, é um amplo debate a respeito dessas questões todas. Eu vou começar pela reforma da Previdência, porque o texto foi aprovado pelo Congresso Nacional, tramitou durante vários meses e foi aprovado, mas ficou faltando incluir estados e municípios que estavam lá no projeto que foi apresentado pelo governo. Vocês têm uma perspectiva positiva em relação à aprovação da PEC paralela que reintroduz os estados e municípios no texto da reforma geral? Prefeito Zibetti, começo por ti. Olha, foi feito um movimento, Guilherme, muito forte em relação a isso, né? E eu lembro que então o presidente da FAMURS, Antônio Setolin de Garibaldi, fez várias viagens a Brasília, nós nos reunimos diversas vezes, conversamos com os parlamentares, onde que nós temos o contato, conversamos com os senadores também, expusemos as dificuldades
que os municípios passam hoje, né? Muito se fala que tudo acontece no município, e é verdade, tudo acontece no município. A riqueza ela é produzida dentro dos municípios, né? Cada um com a sua particularidade. E o que nós estamos vendo sobre esse aspecto, Guilherme, é que cada vez mais se municipalizam as coisas. Né? Posso falar aqui segurança, posso falar educação, uma série de eventos, né? E cada vez menos, ao contrário de cada vez mais se municipalizar, os municípios recebem os recursos. E eu acho que é aí que está causando... Uma coisa vai na contramão da outra. Exatamente. Tá? As responsabilidades aumentam, mas não exatamente. Saindo um pouco da linha também, eu sou prefeito pela primeira vez, o Guilherme Pazin já é reeleito, né, e a gente se espelha muito nele. Quantas vezes nós trabalhamos, né, na questão da divisão da fatia do bolo do Pacto Federativo? Muito se trabalhou, mas pouco se evoluiu de verdade. É uma pena que os municípios não estejam incluídos nessa primeira redação, né, da lei, nessa questão da reforma previdenciária. Né? Eu te confesso, né, que eu sou um pouco cético em relação a serem incluídos. Tá certo. Eu sou cético porque poderia já ter acontecido. Porque todos sabem da necessidade que tem os municípios, né, Custódio, e os estados de serem incluídos nesse processo. Afinal, no final das contas, a gente acaba sendo um só. Né? Tudo que se produz aqui é dividido aqui. Né? Então, eu acho que vou torcer muito, a gente trabalha muito para isso, mas te confesso que tenho minhas dúvidas. Compartilhas desse ceticismo, prefeito Pazin? Eu sou mais otimista. Eu acredito que, apesar desses degraus que nós tivemos que sobrepor com a divisão dos estados e os municípios da esfera nacional, da esfera federal, a gente vai conseguir aprovar. Muito embora não seja na velocidade que a gente gostaria que fosse. Gostaríamos agora de estar regulamentando isso nas nossas câmaras, equalizando as contas previdenciárias dos municípios, que isso está drenando recurso de investimento na nossa comunidade. É importante que o espectador enxergue isso e entenda o caos previdenciário que abarca todos os municípios, os estados e a nossa federação, está drenando dia após dia o recurso que é de tapar buraco, é de podar uma árvore, de limpar uma rua, de comprar um remédio. Mas eu acredito sim, apesar desse delay, que a gente vai conseguir aprovar. O caminho é longo, já foi pautado então para 2020, o Senado Federal, um compromisso de Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já tem uma agenda nesse processo, instalada uma comissão especial no Senado Federal, precisa aprovação dessa comissão, depois vai para plenário no Senado Federal, vai para a Câmara dos Deputados, uma comissão especial com relatoria específica, deve ser aprovada e depois vai para o plenário. Nós estamos falando de uma entrada em vigor, talvez, primeiro semestre de 2021, final dele. É uma pena, poderia já estar sendo resolvido da mesma forma como foi aprovado há poucos dias pelo Senado Federal. É uma pena que os fatores políticos acabaram interferindo na celeridade desse processo, né? Porque houve muita retórica, muita militância contra o projeto de reforma da Previdência por quem ia se aproveitar do bônus da aprovação da reforma. Eu acredito que até aqueles que foram contrários, eles estavam falando sem argumentação própria, porque é algo realmente muito raso o teor da discussão, e me preocupa muito que tem um grande percentual parlamentar, seja no Congresso como um todo, Câmara ou Senado, de líderes que desconhecem o texto. Então, retiraram municípios e estados achando que seria benéfico e, na verdade, postergou por um ano e meio, uma sobrevida para os nossos municípios. Mas a gente tem que entender que o processo de liderança ele exige inteligência e coragem. Quando uma delas falta, a gente enxerga esse descompasso. Secretário Custódio, sua avaliação em relação à aprovação da PEC paralela da Previdência? Eu acho que agora, nesse segundo momento, ela deve passar. Né? Não sei se... Convencer o prefeito a ser mais otimista. O prefeito já ele é um pouco mais cético nessa questão. Mas ela deve passar, não sei se naquela proporção inicial ou não. Né? A princípio, pelo que deu para ver nessa PEC paralela, ela vem com uma determinação para o Estado, e se os municípios não
não fizerem a sua reforma nas suas câmaras municipais, automaticamente entra a do Estado vigorando para os municípios, né? Então aí vai ter muito disso de força política, de questões de composição de câmaras municipais, né? No sentido de que o município vai ter ainda, de certa forma, uma autonomia se tiver câmara suficiente para poder aprovar as suas questões. Caso contrário, vai vir impositiva de cima, né? Que é o que todo mundo, de certa forma, espera, né? Tendo em vista, principalmente o Estado, né? Que não tem a sua questão na Assembleia, força para poder atingir, de certa forma, uma corporação de funcionalismo, né? Então, nesse sentido, eu acho que vai vir e aí vamos aguardar em que termos, né? Que ela virá. Na minha avaliação, o problema de tu ter uma situação como essa é que tu corre o risco de perder a uniformidade, né, na legislação previdenciária. Vamos lá, o governador Eduardo Leite tem uma certa capacidade de mobilizar os parlamentares para aprovar um texto de reforma da Previdência aqui no Estado. E talvez alguns municípios tenham a possibilidade de aprovar o regime previdenciário nos respectivos municípios. Mas em outros casos pode não acontecer isso. Então, você vai ter reforma na Previdência no Rio Grande do Sul, em São Paulo, mas talvez não em Minas Gerais. E agora eu lhe... Aí tem Bento, em Carlos Barbosa, mas talvez não tenha lá em Uruguaiana. E agora eu lhe devolvo a questão. Ao fim e ao cabo, quem é o garantidor da Previdência? Pois é o próprio governo central, o próprio Ministério da Previdência, que ele lava as mãos pelo seu Congresso de uniformizar os processos, ele cria uma guerra de corporações, cada município com a sua legislação, cada estado com a sua visão, e ao fim e ao cabo, aqueles municípios mais permissivos ou menos responsáveis serão abraçados pelo Ministério da Previdência. Então, é isso que nós não entendemos por lógico, né? Tentamos a construção, estamos buscando essa construção por meio da Confederação Nacional de Municípios e da FAMURS e esperamos, como disse, ao fim e ao cabo, sucesso nisso. Eu gostaria de trazer daí à baila a questão específica da situação previdenciária de Carlos Barbosa e de Bento Gonçalves, porque foi mencionado aqui antes que esse dinheiro que vai para a Previdência acaba sendo drenado das áreas de investimento. Isso acontece em nível federal, acontece em nível estadual e acontece em nível municipal. Só que é uma situação, aos olhos do público em geral, invisível. É difícil a compreensão de como o problema previdenciário afeta especificamente os municípios onde as coisas de fato acontecem. Eu gostaria que vocês colocassem aqui para o público como é que vocês estão enfrentando nos seus respectivos municípios este drama previdenciário, que em alguns lugares é pior, em outros nem tanto. Como é Mas que tá todos são problemáticos. Todos. E aqueles que não entraram dentro do pagamento do famoso déficit atuarial, olha, talvez amanhã já estejam entrando. Alguns relatos e informações fornecidas pela Confederação Nacional de Municípios e também pela FAMURS dão conta que a grande totalidade, a grande maioria dos municípios já estão dentro desses problemas. Alguns dias atrás, talvez no outro final de semana, na própria Zero Hora saiu uma matéria com os 10 maiores municípios do estado do Rio Grande do Sul falando sobre os royalties do petróleo, Macalossi. E a questão era para os prefeitos, o que vocês vão fazer com esse valor quando entrar e se é que entrem? 90 e tantos % deles disseram que vão utilizar para pagar parcelas previdenciárias. O caso de Bento Gonçalves não é diferente, nós temos um passivo atuarial muito grande referente à judicialização da década de 90, por uma discussão judicial, o município não aportou recursos dentro do fundo lá no início do processo dos regimes próprios de previdência, e hoje esse volume se amontoa e se avoluma numa questão de progressão geométrica que dá com juros e tantas outras situações, mais de 300 milhões de déficit atuarial. Não é uma sangria desatada, porque o município tem mais de 500 milhões depositados, mas todo santo mês o município paga a sua parcela referente aos seus servidores, mais um grande montante vai de recursos livres para pagar esse passivo atuarial, que ele não impacta em nada no dia a dia do fluxo do caixa, né? Digo, do fundo. Sim. Mas esses milhões que são colocados mês a mês nesse fundo são recursos que poderiam estar sendo aportados a título de investimento ou na ampliação da tua matriz educacional ou de saúde.
Não, eles estão sendo colocados numa continha que fica lá, que precisa obrigatoriamente ser administrada por bancos públicos, e essa é mais um absurdo, porque nós não podemos nem fazer investimentos ou buscar... Não tem escolha. Não tem escolha, são fundos de bancos públicos que ficam lá numa margem muito pequena, porque eles têm o controle do uso desse recurso, e os municípios cada vez mais passando necessidade. Então essa é uma regra. O município de Bento Gonçalves, assim como Carlos Barbosa, tem a sua matriz produtiva muito acelerada a partir de fomento e política pública de incentivo, mas vai chegar um momento que essa corda vai esticar e até lá na Serra a gente vai passar a sofrer com isso. Perfeito. Nós temos uma situação um pouco mais confortável em Carlos Barbosa, né? E nós discutimos isso, né, Custódio, na nossa vinda para Porto Alegre. E o Zé tem um conhecimento muito amplo, mais de 30 anos de prefeitura, trabalhando diretamente na fazenda, né? Primeiro presidente do Instituto. Primeiro presidente do Instituto, né? Nós também temos um passivo, né? Mas esse passivo, como é o caso de Bento Gonçalves, depois o Custódio pode aprofundar um pouco mais, o nosso valor que nós temos hoje, ele é maior do que isso, mas é o seguinte, ele vai se deteriorando ao longo dos tempos, né? Com o passar do tempo... A federal ela vai drenar isso. Perfeito. Com o tempo vai drenar. Com o passar... E os municípios e estados que não têm uma situação tão ruim, ou que estão numa situação boa, tenderão a ficar numa situação complicada com o passar E eu tenho conversado muito com os servidores e dito assim que os prefeitos, né, que não são de carreira, né, eles são passageiros. Agora, eles vão continuar e vão viver o resto da vida baseado neste fundo, né? E vamos fazer a seguinte conta, né, uma conta muito óbvia. Bom, se aposenta um funcionário público, um servidor, e vai ter um salário de R$6.000 por mês, por exemplo. Vou falar de 10, para arredondar números, né? Todo mês vai sair desse fundo R$10.000. Nós vamos contratar uma pessoa para substituí-la. Pelo efeito do salário, do início de um processo, né? Precisaria 5, 6, 7, 8 funcionários para depositar no fundo o que esse que saiu está tirando. Essa conta nunca vai fechar, Guilherme. Não vai fechar nunca. Essa conta nunca vai fechar. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Então, para ter perenidade, a questão da previdência, ela tem que ser muito bem cuidada, né? Ela tem que ser muito bem cuidada. Eu acho que o Custódio pode explicar um pouquinho mais pelo conhecimento amplo que ele tem nesta área, né, Custódio? Carlos está em cima dos números. Carlos Barbosa, ela tem vamos dizer assim, uma boa situação financeira, previdenciária, em função de que sempre foi honrado todos os repasses, né? Lógico, um período lá anterior à criação do fundo de previdência nosso, lá antes de 93, ainda estava muito se discutindo como é que era, quanto era a alíquota, quanto que não era. Ficou ali um pouco o que ocasionando também o passivo atuarial, igual que nem Bento Gonçalves. Mas hoje nós temos mais de 100 milhões no fundo, né? E temos um passivo atuarial em torno de 80, 90 milhões. Né? Tá meio 0 a 0? Não, nós estamos com o passivo maior do que nós temos, né? Mas o que acontece? Quando tu faz o passivo atuarial, você está fazendo uma projeção da vida total desse funcionário futura, trazendo ao momento presente. Né? Então, mesmo se você fizer um exercício assim, cria-se o município hoje, né? Coloca-se dentro ali 100, 200 funcionários com 20 anos de idade, com a contribuição previdenciária correta, o município fazendo essa contribuição, no primeiro dia vai ter passivo atuarial. Passivo já. Então, nunca vai deixar de ter passivo atuarial. Né? Por quê? Porque você está projetando que esse funcionário vai ter 35 anos de contribuição, vai ter 65 anos de idade para se aposentar, daqui a pouco ele falece dali depois de 10, 20 anos, sobra uma pensão para a esposa, daqui a pouco essa esposa casa de novo, permanece, tem um filho, sobra, sabe? Então, são todos os cálculos, estimativas de cálculo de passivo que não tem como nunca deixar de ter passivo atuarial. Por mais sã que seja o município, sempre vai existir passivo atuarial. O que não pode existir, sim, é o caso que nem Bento Gonçalves e Carlos Barbosa são, é ter passivo financeiro. Isso não. Isso não.
Então, nós temos um passivo, não temos passivo financeiro, nós temos um superávit financeiro no Instituto, nós estamos numa situação, mas por quê? Porque sempre houve anualmente criado cálculos atuariais, onde que altera de alguma forma a alíquota e os municípios cumprem com as suas obrigações, né? Não, e muitas vezes acontece de prefeitos que acabam sendo eleitos com uma agenda de enxugamento de gastos, de racionalização de recursos, encontram dificuldades porque, bom, eles não podem administrar a história dos seus municípios e pegam situações mais complicadas. E o que tem acontecido muitas vezes, né, que é isso, muitas vezes até de certa forma deixa assim, nós municípios que fizemos uma gestão sempre voltada para cumprir o que a lei determina, as regras, é que muitas vezes nesse país se beneficia o mal administrador. Com certeza. Né? Então, quase sempre. O governo federal vai dar agora uma linha de crédito de não sei quantos milhões para poder cobrir aquele passivo, aquele déficit, não sei o que, na Previdência e tudo mais. Mas e quanto ganham os que estão bem? Não ganham nada. Né? O governo do estado está falido, está quebrado, apoio, né? Não sei o que, vamos fazer ali a repactuação da dívida, não sei o que, vamos lá, sei lá quantos bilhões para quem está quebrado. E os municípios que estão em dia? O Joãozinho do Passo Certo. Que produzem, né? Então, não se beneficia quem está bem, né? E se beneficia quem é mal pagador. Então, é uma coisa, tempos atrás, né, contou a história do cara que estava devendo a prestação habitacional dele e o banco chamou ele para vir renegociar com uma taxa menor, né? Aí disse, mas eu estou pagando em dia o meu financiamento no banco, eu não tenho essa taxa menor? Não, quem está pagando em dia não tem taxa menor. Agora, quem está devendo para o banco tem taxa menor. Eu até usei para o secretário, que nós estávamos num debate sobre esse assunto, e disse, então eu vou ser inadimplente para ser beneficiado. Que loucura isso aí. Nós estamos na contramão do que é o certo. Desmeritocracia. Mas o interessante, viu? Infelizmente ele é muito popular. Né? Mas a situação, Macalossi, ela é tão interessante como o caso de Bento Gonçalves. Nós hoje estamos comprando uma briga para renegociar as nossas situações do fundo, porque como é algo muito complexo, né, a gente não fala de expectativa de vida, a gente fala de expectativa de sobrevida, e é justamente por isso que muitas vezes o popular ele não conhece, então ele critica, eu vou morrer trabalhando. Não tem nada a ver. Vai. Até porque as pessoas já se aposentam hoje, com 65, 66 anos. E, na verdade, a gente está renegociando porque o município aportou mais recursos a título do déficit atuarial do que realmente precisava. Então, nós estamos com um crédito em cima disso. Então, é uma briga, tudo é uma disputa. Para fazer o certo, tudo é uma disputa. Me parece que o Custódio desenhou muito bem a situação. Parece que o errado ele é incentivado e o correto ele é julgado. Tem uma ideia, no passado o governo do estado, ele de alguma forma, através do próprio Tribunal de Contas, nas análises dos seus gastos de pessoal, retirava algum item ali dentro do gasto para poder o estado estar abaixo do limite para poder receber financiamentos. Aí agora, visto a renegociação da dívida com o governo federal, teve que pegar e refazer todo esse cálculo, porque quem não está acima do limite não teria refinanciamento. Então, tu vê que as coisas, muitas vezes, elas são jogadas assim, mais para atender certa necessidade momentânea, né? Sim. Então, é difícil isso. Você não tem condições de arcar com um compromisso, então você muda a regra. Aí, daqui a pouco, essa regra é mudada de novo para poder... É difícil, né? Que santo vamos rezar, né? Na verdade, o município todo dia passa por uma aprovação diferente. E como tudo acontece no município, eu acho que isso a gente vai falar muito sobre isso. Entre os entes federados, ele é o elo mais frágil. Inegavelmente. É dito o mais forte, mas é o mais frágil. É o mais frágil. Tá? Então, tipo assim... E é o prefeito que vai preso. E a gente tem que se submeter a certas coisas para poder fazer a roda girar. Eu sou oriundo da iniciativa privada, né? E para mim, a questão pública, ela me incomoda pelo excesso de burocracia, né? Pelo excesso de entraves, pelo engessamento que ela tem. Eu brinco com a nossa equipe de secretários, muitas vezes eu tenho a impressão, e tomara que seja só a impressão, que o sistema público brasileiro ele é criado para não funcionar. Tá? Então, a gente não pode esperar 90 dias entre o início de um edital
até a concretização de uma licitação. 90 dias é 25% de um ano. É 25% de um ano. A gente não se dá conta disso. É um excesso de burocracia, é um excesso, é que nem o Custódio fala, né? A gente tem que estar todo dia aprovando. Existem programas maravilhosos, mas todo dia é uma mudança. Nós iniciamos um programa Minha Casa Minha Vida em Carlos Barbosa, que por sinal assinamos ontem, né? 180 apartamentos, e Carlos Barbosa tem um histórico nesse sentido, Pazinho. Mas eu vou te dizer, demoramos 1 ano e meio, idas a Brasília, mudança das regras durante o jogo. E essa história de ir a Brasília é extremamente desgastante. Não se faz isso com os municípios. É desgastante. Não se faz isso com os municípios. É humilhante. Mas o prefeito, o secretário, o vereador, ele parece estar implorando pelo que ele forneceu. Porque de onde é que veio o dinheiro? Não parece. Estamos implorando. E a questão da reforma previdenciária, a gente tocou num ponto, que é a vida financeira do fundo e tal, mas a gente tem que falar também que isso cria toda uma regra e um padrão que coloca município para e passo a município. Hoje nós temos, como existe guerra fiscal entre estados, nós temos uma guerra previdenciária entre servidores de cada um dos municípios, com planos de carreiras diferentes, com possibilidade de aposentadoria diferente. Então se coloca um teto em cima disso, a gente acaba com os super salários, que nos municípios é muito mais raro do que no aspecto judiciário, no aspecto federal também, no legislativo, mas isso vai começar a equilibrar situações nos municípios. Acaba com os grandes privilégios, normatiza, trabalha então uma expectativa de sobrevida, porque não é lógico nós trabalharmos a ciência para vivermos mais e querermos nos aposentar com o mesmo período. Então isso tem um cálculo que precisa ser feito para manter toda a saúde financeira dos fundos. Então são situações complexas, mas eu gostaria de finalizar meu assunto sobre Previdência lendo uma frase de Paulo Tafner, cientista político, especialista, e falando sobre... Ninguém sabe mais de Previdência do que E falando indignado sobre a retirada de municípios e estados do bojo do projeto original da reforma da Previdência, ele escreve a seguinte situação: cabe aos verdadeiros políticos, aqueles que representam os mais altos valores de nossa sociedade, o papel sereno e tranquilo de mudar o rumo do Brasil. Neles depositamos nossas esperanças. Muito bem. Só antes de nós falarmos sobre reforma tributária, que também tem uma série de questões aí que precisam ser abordadas, o prefeito Pazinho mencionou 2 vezes a questão da sobrevida quando se trata do debate previdenciário. Um dos assuntos mais explorados aqui no programa é a Previdência. E eu me coloquei quase que uma missão jornalística pessoal de esclarecer os mitos sobre a Previdência que foram difundidos por aí. E um deles é exatamente esse que tu tocas, que é o da sobrevida. Quando se fala de Previdência e de idade de aposentadoria, cujo projeto aprovado é de 65 anos, aqueles que são contra a reforma dizem, como mencionou o prefeito, que as pessoas vão praticamente trabalhar até morrer, porque a expectativa de vida no Brasil é de 72, 73 anos, segundo o IBGE. Então, 65, idade de aposentadoria, a pessoa, para esses retóricos, seria de 72. Então, tu viveria de 65 a 72. Só que o número de 72 anos de vida, na média brasileira, ele é calibrado em virtude dos índices de natalidade. Tem que descontar isso. Puxam os indicadores para baixo. Só que quando a pessoa, quando tu pega a média das pessoas que chegam a 65 anos, que é a idade da aposentadoria, a média de idade desse pessoal pula para 82, 83. Acima de 82 anos. E é isso que se chama de sobrevida, que é a idade que tu vive a partir do momento que tu chega à aposentadoria. É o grande processo da desinformação, né? Isso corrói a mente das pessoas. Muito bem, então esclarecido isso. Aliás, tem um livro do professor Paulo Tafner, escrito junto com o João Pedro Neri, sobre a reforma da Previdência, que é leitura imprescindível para a área. É livro de consulta, tá? Se tentar ler do início ao fim vai ser cansativo. É um livro de consulta, mas vale a pena para acompanhar esse debate. Ok? Nós aqui vamos continuar explorando esse tema previdenciário até que a PEC paralela seja aprovada. A batalha ainda não foi encerrada. Vamos falar de reforma tributária.
Eu considero a reforma tributária um assunto politicamente mais fácil de ser tratado, mas mais difícil de ser aprovado. E daí eu vou colocar aqui para vocês por que eu acho isso. Porque enquanto a reforma da Previdência tu tinha aquele projeto e tu era contra ou a favor daquele projeto, na reforma da Previdência, na reforma tributária, nós temos múltiplas visões, múltiplas propostas, até no Congresso acho que deve ter 2 ou 3 projetos tramitando, e ninguém chega a um consenso mínimo. Qual que é a avaliação de vocês em relação à reforma tributária? Vamos lá. Olha, Quem posso quiser começar? pegar a palavra, Posso começar a botar um rolete. Tá bom. Na mesa. Bom, Vamos lá, prefeito. o assunto da reforma tributária, ele veio à tona, veio à luz da discussão nos últimos 2 meses, e falo aqui especificamente da região da Amesne, né? Em virtude de um estudo aprofundado que o secretário Custódio fez, mas ele vinha alertando há bastante tempo os perigos que esta reforma tributária, da maneira como ela está sendo concebida, os prejuízos que podem causar para os municípios. Aí o Custódio fez um trabalho bem aprofundado. Lembro que o vice-presidente Breda esteve em Brasília e já veio com essa preocupação, né, Pazim? Aí eu conversei com o Pazim, fizemos estudo, trabalhamos, reunimos alguns prefeitos. E, na verdade, no início desse nosso debate, não se tinha, os prefeitos não tinham uma ideia clara do que era isto. E nós aprofundamos, conversamos com vários parlamentares e eles comungam do mesmo problema, não sabem o que está acontecendo, né? Então, nós expusemos por 2 vezes já, 3 vezes, né? 2 na mesa e uma nós tivemos na FAMURS, colocando a nossa preocupação. E por quê? Baseado em quê? Baseado em fatos, né? Em argumentos em que o Custódio tem um estudo dos 497 municípios, né? Geral. Geral. E o grande impacto, é um dossiê. E o grande impasse se dá, Guilherme, na questão de tributar no destino. No destino. No destino. Então, municípios produtores não vai resolver nada a produzir. E outro detalhe, por per capita, né? A divisão seria por um número de pessoas. Então, você imagina, vou usar aqui como exemplo Boa Vista do Sul, que faz parte da nossa associação, tem 2.800 pessoas. O 4º maior produtor de frango do estado do Rio Grande do Sul. Qual é a vantagem que tem produzir? Então, é a vantagem de ser uma cidade dormitório, que tenha pessoas, né? E o que mais nos chama a atenção é a questão de querer fortalecer uns enfraquecendo os outros. Isso não existe. Tem que estar todo mundo no mesmo nível, todo mundo junto, né? Outra palavra interessante que se usa nesta reforma tributária é a compensação. Bom, Guilherme, se você quer me compensar por alguma coisa, é que você está me tirando algo. A Lei Candir não foi uma compensação? Que não funcionou. Onde é que está? Como é que funciona isso? Que detalhe, né? O Supremo Tribunal Federal até decidiu a respeito, mas a coisa fica ainda no campo da abstração, porque ele determinou, e houve muita especulação sobre isso, como se ele tivesse obrigado o governo a pagar. Não obrigou nada. Ele obrigou o Congresso a legislar sobre a matéria. O que vai sair do Congresso, ninguém sabe. Mas de fato este ano não veio nada. Mas de fato que são os recursos... Demora, né, secretário? De fato que são os recursos que interessam ao município, nada. Não tem nada. Né? Então nós fizemos um estudo aí, por exemplo, o Carlos Barbosa, na atual situação, como está esta PEC 45, se perderia 38 milhões por ano. Inviabiliza o município, fecha o município, pode dar chave para alguém administrar. 38 milhões por ano significa praticamente 35% de um orçamento. E um orçamento que você vai colocar 25% na educação e 15% na saúde, que nunca são 15% e nunca são 25%. É muito mais. Nunca são. E tu ainda tem a folha de pagamento? E geralmente os nossos municípios, por serem bem passivo administrados, a folha de pagamento gira em torno de 40%. Você, como isso que ela está num patamar razoável. Né? Muito Tá bom. Um patamar 40% é um raro, patamar raro. razoabilíssimo. Muito bom. Hoje, raro. Mas os municípios da nossa região têm essa característica. Então, nós, por exemplo, por Carlos Barbosa, temos empresas centenárias produtoras com 4, 5 mil funcionários.
essa produção não vai representar nada. Nada. Então, eu sou a favor da reforma. Tá? Perfeito. Sou a favor da reforma. Agora, não pode ser uma reforma toque de caixa. Não pode ser uma reforma sem uma discussão profunda, um debate profundo. Não pode ser uma reforma onde os municípios vão perder. Isso não traz nada de bom de novo, né? Os bons acabam pagando novamente para quem não faz uma boa gestão. Então, isso tem nos dado uma inquietude muito grande, uma provocação bacana. Eu acho que isso acabou abrindo os olhos, né, de muitas pessoas que não é desta maneira que se faz uma reforma que vai impactar na vida de todos os brasileiros. Todos os brasileiros, Guilherme. Eu vejo como uma pauta extremamente perigosa a reforma tributária. Explico aos nossos... Perigosa. Muito. E eu explico para os nossos espectadores que há muito tempo nós estamos absorvendo essa verdade, e realmente é uma verdade, que o nosso país ele tem um completo emaranhado legal sobre o aspecto de tributação. O nosso país é caro, os nossos produtos saem caro da indústria e eles chegam muito mais caro ainda para o consumidor. Aliás, eu não sei se o senhor sabe, prefeito Pazim, mas teve um tributarista que fez a compilação da legislação tributária brasileira. O livro se chama Pátria Amada Brasil, e o livro entrou para o Guinness Book como o maior livro publicado. Li sobre isso. Tinha 2 metros de altura. Li uma matéria sobre isso. Já que o senhor mencionou o arcabouço tributário, tinha que mencionar Vamos isso, tentar né? ilustrar, então, menos dessas 2.000 e tantas, esses tomos aí do livro. Vamos tentar entrar numa planta industrial. Não raro, ou melhor, é uma regra tu entender que o teu escritório, a parte contábil e financeira do escritório é maior do que a tua área produtiva. Isso não existe em lugar nenhum. Porém, a gente já se acostumou com a tese, desde muito cedo, de que o problema brasileiro ou passa pela reforma, ou pela tributária, ou pela simplificação da tributária. E aí, o processo eleitoral do ano passado, ele falou muito sobre isso. Precisamos de uma reforma tributária, virou uma verdade. E nós estamos sedentos por essa reforma. Agora, o que está prestes a ser aprovado, ou que está tramitando numa velocidade maior, porque são 2 projetos no Congresso que estão tramitando, e vai entrar um que é do governo federal, do Paulo Guedes, que não se conhece os termos. Mas deu muita confusão, né? Inclusive, está dando, né? O secretário da Receita foi demitido, por causa disso. Não havia nenhum consenso. Que, por sinal, o Sintra tem um 4º projeto, né? Mas o que mais está andando, que é o do Baleia Rossi, que foi o alvo do estúdio do secretário Custódio do município de Carlos Barbosa, e que a MESNE vem defendendo, e a FAMURS, o qual sou vice-presidente, quero cumprimentar o presidente Dudu, já abraçou esse estudo, está capitaneando conosco essa mudança. Esse projeto, ele é extremamente danoso para os municípios do nosso estado, e justifico rapidamente por quê. Ele mexe com toda a base cultural dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. A nossa cultura é da produção, é do fazer, seja na área industrial ou seja na transformação pela indústria. Tudo aquilo que nós ensinamos os nossos filhos e fomos ensinados por nossos pais para fazer, toda essa política de incentivo ao empreendedor rural ou industrial ou urbano, ele está caindo por terra. A base de aumento tributário para os municípios, ela se dará a partir do consumo. Então, de uma forma muito simples e rasa, a gente inverte a base de cálculo. Então, parem de produzir, façam mais filhos. É isso que a lei está colocando, de forma bem rasa. E, por favor, não se ofendam com a minha fala. Mas eu quero dizer que é uma quebra cultural no Estado, porque dos 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, com a aprovação dessa PEC, 453 cidades, 453 municípios perderão. E perderão valores consideráveis. De muito a alguma coisa. E apenas 44 municípios do estado do Rio Grande do Sul ganharão. E quem é que vai perder, quem é que vai ganhar? Os produtores, maiores? não são os maiores. Os produtores geralmente perdem. Os produtores, aquele município que incentiva a produção agrícola, que agrega valor na sua produção agrícola, os municípios industrializados ou que incentivam a industrialização, estes perderão. Quem vai vencer? Municípios com maior número de habitantes.
É certo ou errado? Não sei, mas 453 perdendo e 44 vencendo é um ponto que nos faz assim, freia, como o prefeito Zibete falou, calma, sem toque de caixa, sem aquela ânsia que nós temos estocada de reforma tributária. Vamos entender os modelos. E existem diversos modelos, nós precisamos sentar e debater. E me parece que até hoje o Congresso ele não sabe o que está tramitando. Ele não conhece a fundo isso. E por isso que nós estamos fazendo nosso papel pedagógico aqui de levar a público esses dados que eles ainda não foram ditos. Por isso o meu interesse de abordar o tema no programa. E a simplificação, né, Macalossi, ela é muito subjetiva. Vai se criar nesse desenho aí um imposto que se chama IBS, né? Mas ele por 10 anos vai continuar junto com todos os outros impostos. Então a simplificação não vai existir, tá? Nesse primeiro momento. Tá? E o que mais caso, eu só quero fazer eco aqui ao que o Guilherme Pazin falou, né? Nós temos uma característica muito forte no nosso estado de produção. Nós temos empresas automatizadas, modernas, né? Empresas que buscam a qualificação do seu servidor, do seu colaborador, cada vez mais. Você acha que é fácil você concorrer com o mercado chinês? Nós concorremos hoje na Serra Gaúcha. Calça jeans, Também. Nós própria concorremos. agricultura. Mas por que a gente concorre? Porque tem o DNA do empreendedorismo, tem os investimentos, tem tudo isso. E do dia para a noite isso vai desaparecer. Será que não seria mais fácil aumentar a fatia do Pacto Federativo para os municípios? Não seria mais simples? Não estou dizendo que seja, estou aqui colocando pontos de interrogação para que a gente possa aprofundar isso, né? Então, é uma coisa que preocupa mesmo, tá? Nós fizemos uma série de estudos aqui, uma série de simulações também, tá? Para que se tenha pelo menos uma proporção correta entre todos, né? Eu acho que, eu vou te dizer assim, ó, é um absurdo, né, Custódio? Custódio, fala sobre o teu estudo. Inclusive, quando eu convidei o Pazin para o programa, eu falei assim, olha, o secretário Custódio lá de Carlos Barbosa fez um grande estudo e daí eu fui atrás para que vocês viessem também. Assim, ó, o que tem que deixar bem claro é que todos os municípios, né, indiferente de ser produtor ou não, querem uma reforma tributária. Só que a forma de você fazer ela é que ela está complicando a coisa, né? O Pazin coloca aí que 450 municípios vão perder e mas esses que perdem, esses 450 que perdem, não vão para os 44 que vão ganhar. Na verdade, o grande ganhador disso é quem? É a União e o Estado. Então, na verdade, não é uma reforma tributária, estamos fazendo uma redistribuição do caixa, né? Tirando dos municípios e passando para o Estado e a União. Né? Então, é o caso do ISSQN. É o caso do ISSQN. Então você vê assim, bom, Porto Alegre, vamos dar como exemplo Porto Alegre aqui, a nossa maior cidade do estado. Ela vai ter ganho na população, na questão do repasse do IBS na produção final, lá, né? Não na produção final, não, no consumo final. Né? Mas ela vai perder muito do ISS. Então, ela ganha pela população, mas a perda dela no ISSQN é infinitamente maior e acaba tendo um prejuízo no final das contas, né? Então, municípios que é muito produtor, que nem a nossa região na Mesne aí, né? Todos eles são produtor, uns mais, uns menos, uns agrícolas, uns industrializados, todos eles vão ter perdas. Por quê? Porque você tira a distribuição, que é de 75% do valor adicionado, e passa para a população. E aí, dentro da estrutura da reforma da PEC, diz que o município vai ter uma margem de alíquota para mexer. Então, quer dizer assim, bom, para poder compensar, eu vou ter que punir minha população? Aumentando a alíquota. Ou seja, lá vem um aumento de impostos. Quem é que paga a conta? Quem é que paga a conta? E só sobre o que é consumido no meu município. Aí você está ali, em Carlos Barbosa, eu estou a 50 quilômetros de Caxias do Sul, o produto é mais barato. Eu vou dar uma volta, vou passear no shopping lá em Caxias, vou comprar lá em Caxias. Estou deixando o imposto lá em Caxias. Tributado lá. Então, não adianta nada eu subir minha alíquota, porque se eu subir minha alíquota, a minha população não vai consumir e aí vão se deslocar para outro município. Então, você está
aumentando com isso no a mato sem extinção. cachorro. Está extinguindo o Literalmente. município, está fazendo com que o Alguém município está resolvendo o seu problema, mas deixe com de toda acontecer. certeza Né? não é do município então, que nós estamos falando. Isso, então você vê assim, e quem é que ganha? Você tem que começa quando você começou a estudar, quando eu comecei a estudar a coisa, você pensa assim, mas por que isso? Quem está ganhando? Né? Aí você começa a ler assim certas coisas sobre os autores, né? Essa PEC aqui, de certa forma, ela lá em 2010 já foi lançada no Congresso, não teve êxito, né? Acabou em função política na época, tal, não foi para frente. Agora ela está retornando, né? Os municípios de certa forma estavam um pouco adormecidos nessa situação, porque o que ela muda basicamente é duas coisas principais: junta tudo e cria a distribuição pela população. Mas você tem o FPM, que tem o IPI, tem o Imposto de Renda, já é distribuído pela população. Você tem o Fundeb, que é o retorno para os alunos, já é pela população. População escolar, mas é população. A saúde já vem também recurso por população. Então você está fazendo o quê? Você está transformando, de alguma forma, tudo em socialismo. Né? Você está socializando. O dia que as pessoas que produzem deixarem de produzir, você vai estar distribuindo a miséria. Né? Então, nós temos que distribuir pela população? Sim, nós temos, mas não dá para ser todos os ovos na mesma cesta. Nós temos que manter alguma forma de tributo que valorize o trabalho, que valorize a renda, que valorize a iniciativa. Os municípios, com raras exceções dos grandes, né, prefeito Zibete, fazem guerra fiscal. Nós não temos como fazer guerra fiscal dando isenção de ICM, não é nossa competência. Nós, aqui no nosso município, nós não damos isenção de ISS sobre bancos. Lá em São Paulo, lá onde estão localizados os bancos, os cartões de crédito, lá eles botam uma alíquota mais baixa. Então, o que é que nós falamos hoje em dia nas discussões, nos nossos debates? Vamos respeitar a Constituição, vamos respeitar o Pacto Federativo e vamos fazer via lei alguma forma que regre igual para todos. Isso aí. Né? Então, temos problemas de alíquota de ICM, né? Aqui no estado o combustível está lá em 30, outros estados, Santa Catarina é mais barato. Então, vamos fazer uma alíquota, uma regra via lei, não mexendo na Constituição. Né? Eu leio muito o ex-secretário da Receita Federal, Everaldo Maciel, e lá em 2010 ele já falava sobre isso. A partir do momento que você tenta, via Constituição, fazer alguma alteração, você está simplesmente querendo, de alguma forma, beneficiar algum grupo, né, alguma categoria de empresários ou algo assim, em sentido, para poder, em detrimento de outros. Você pega agora escolas. Escolas hoje recolhem ISS 5%. A partir do IBS, ela vai recolher 25%. Não, vai aumentar o custo da educação. Isso. E as escolas, por exemplo, vão repassar. Né? Não, mas qualquer profissional vai repassar. Entendeu? Qualquer profissional vai repassar. E quem é que são os maiores beneficiados, segundo o próprio Everaldo Maciel, ele coloca? Os maiores beneficiados vão ser os brancos e as grandes corporações. Por que ele diz isso? Porque hoje eles contribuem sobre PIS, COFINS, sobre o seu faturamento, sobre o seu lucro. Né? A partir do momento que você cria um IBS desse, vai passar a ter o IBS sobre o produto dele. E ele vai deixar de contribuir sobre o seu lucro. Então, você tem que começar a entender a roda, vamos dizer assim, né? O porquê das coisas acontecem. E eu garanto que boa parte das pessoas que estão nos acompanhando aqui não sabem a menor ideia. É que não se cria dinheiro novo. Não Existe dinheiro novo, é o mesmo dinheiro que vai circular. Se eu sou um profissional liberal, por exemplo, né, e preciso aumentar a alíquota, eu vou transferir isso para o meu cliente. Automaticamente, eu não posso ter o prejuízo, né? Claro. E, de novo, né, Macalossi, a gente vai, como nós iniciamos a nossa conversa, né? Tudo acontece no município, mas, de novo, quem é o prejudicado é o município. Então, assim, uma sentença muito clara. Todos nós queremos uma reavaliação da nossa tributação, uma simplificação tributária, tornar mais leve, ganhar na produtividade. A indústria ela ganha na produtividade. Não vamos imaginar que a reforma tributária, qualquer uma delas, ela vai reduzir tributo para o industrial, para o cidadão. Não vai acontecer. Então, nós queremos uma reforma tributária. Agora,
Nós não e queremos agilidade também, mas nós não queremos uma velocidade tão grande que nos faça engolir algo que vai ser ruim para o nosso cidadão. Nós estamos falando que cada ponto percentual que baixa na arrecadação dos municípios não é o prefeito, não é a gestão que vai perder, é o cidadão, Então, existem formas de nós conversarmos, encontrar soluções sob o aspecto técnico, sob o aspecto de benefício à nossa comunidade, que é isso que nós estamos buscando. Agora, aquela ânsia de ter uma reforma tributária, ela não pode ser maior do que o nosso juízo, de forma alguma. Uma das simulações, por exemplo, se me permite, Macalossi... Permito, mas depois do intervalo Ok, vamos lá, então vamos tomar uma água. Então tá, nós vamos fazer o intervalo e nós voltamos na sequência para continuar falando sobre o impacto da reforma da Previdência e o impacto da reforma tributária nas contas dos municípios. Fiquem ligados, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais @RDCTV Digital. Já voltamos. De volta aqui na RDC TV, com Cruzando as Conversas. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais @RDCTV Digital. Não deixe de mandar sua mensagem, a sua participação é muito importante. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Antes de nós prosseguirmos, importante sempre ressaltar aqui que a cidade de Porto Alegre conta com uma clínica especializada em audição, é a Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar no celular e principalmente paciente que não se adapta com a prótese auditiva tradicional. Perda auditiva é uma coisa muito séria, ela pode acelerar a perda de memória e até mesmo o declínio cognitivo do paciente. Se você tem familiar ou se você tem problema de audição, encaminhe até a Clínica da Audição. Telefone de contato 3061-7373. Agende a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. Antes de nós voltarmos propriamente com a análise sobre a reforma tributária, eu vou pedir para a produção colocar a foto aí do livro do Leôncio, do Vinícius Leôncio, que é o advogado que fez a compilação da legislação tributária brasileira. Consegue colocar na tela? Então tá aí, vejam este pequeno calhamaço que tem 2,10 metros de altura por 1,4 de largura, 41.000 páginas, escrito em fonte Arial número 22. E aí, o que tu acha disso, hein, Pazinho? É uma biblioteca, né? É uma biblioteca. Tem lei para tudo que é gosto, até para aqueles que não querem cumprir. Doutor Vinícius Leôncio certamente é um abnegado, porque deve ter tido um trabalho desgraçado. 41.000 folhas. 41.000 folhas. Nos né? Estados Unidos, para ter uma ideia, 65.000 páginas existe a legislação da Receita de Imposto de Renda deles, sendo que eles têm 600 modelos de declaração. Então, muitas vezes, a gente fala que simplificar é legal, é bom, beleza, mas nem tudo que é muito simples é correto também, né? É que é um tema que não tem uma simplificação ideal, né? Ela tem a simplificação possível. Isso. O que a gente não pode Sempre entender vai ter um conjunto de burocracia. É natural, porque os produtos são diferentes, são distintos, né? Até naquilo que a gente enxerga de forma leiga. Porque o país tal tem o IVA, é tudo muito simples. Não, é simples porque nós vamos lá, não moramos lá, compramos lá, voltamos no aeroporto, a gente busca o tributo de volta. Para nós é muito simples. Agora, a tributação interna ela é sempre complexa porque é uma matéria complexa. Os bastidores a gente não sabe. Prefeito Zibete, havia ele interrompido o fim do primeiro bloco. Não, essa questão da simplificação e de busca de soluções, né? E o debate. Nós temos uma simulação aqui que o... Aliás, antes do senhor falar, só um apontamento que eu sempre faço, que é uma observação que o secretário da Fazenda de Farroupilha, meu conterrâneo Benami Spilk, ele costuma dizer porque ele é contabilista.
ele disse que, além de tudo, existe um segundo custo na tributação brasileira. Ela é cara de ser feita. As pessoas pagam muito caro para pagar os seus tributos. Por favor, prefeito. Não, nós estávamos falando na questão de simulações, né? Por exemplo, o Custódio fez uma simulação interessante, onde se cria um imposto único, mas em cada ente, um no município, um no estado e outro na União. Tá? E cada um com as suas divisões. Tá? Por exemplo, eu quero o estado do Rio Grande do Sul forte, eu quero, mas não é o município que vai ter que pagar esta conta. A transferência de valores simplesmente, né? No caso dos 75% do ISSQN. Não se fala em valor adicionado nesta PEC, né, Custódio? Não se fala de valor adicionado, que é onde nós estamos entrando, que é o nosso ganho, né? Então, eu acho que existem soluções, tem que buscar. Nós queremos a rapidez que o Pazinho falou, mas uma rapidez com segurança, uma rapidez com consistência, uma rapidez que traga benefícios para os municípios, porque trazendo benefícios para o município, você traz o benefício para a população. Nós, muitas vezes, a gente tem conversado com uma série de prefeitos que estão com problemas e a gente vê a angústia que é isso. Você imagina a grande esmagadora maioria dos municípios vivendo uma situação como essa. Quem ganha com isto? Ninguém. É o caos. Vai se formar o caos. Né? Rapidez não pode ser comparada à pressa. Exatamente. Exatamente. Você tem que ter estratégia, você tem que calcular o seu próximo passo. Né? Eu acho que esse levantamento que foi feito, que está sendo proposto um estudo aprofundado, tem esse objetivo. Debater um pouco mais, entender um pouco mais o que isso significa. Né? Uma reforma tributária envolvendo toda a nação não é algo tão simples assim. Vamos trazer conteúdo para o debate, conteúdo né? para o Não debate. empurrar a goela abaixo. Entender o que está sendo feito. Né? Entender o que está sendo feito. Geralmente, as coisas mais polêmicas que acontecem, elas são votadas, aprovadas. Mas tu vê, não era bem isso, não era bem aquilo. Não. Então, você vai criar um impacto tão grande que esse impacto seja positivo e não negativo. Que esse impacto seja positivo, né? Então, esse é o nosso objetivo enquanto gestores, enquanto cidadão também. Enquanto cidadão também, né? Secretário, o senhor me explique, por favor, essas colunas. Só deixar bem claro, assim, que nessa questão da simplificação, né, e na rapidez da coisa, que tem o jornalista americano Andrew Mencken que diz que todo problema complexo tem uma solução simples, fácil e errada. Né? E o que estamos agora, de certa forma, colocando aqui é exatamente isso. Estamos dizendo que é simples, que é muito fácil e que lá na frente, com certeza, vamos estar arrependidos do que estamos fazendo. Né? O discurso, muitas vezes, o próprio prefeito Zibete tem colocando que o discurso é um discurso sedutor, mas é sedutor de uma noite. No dia seguinte, nós estamos na realidade e é difícil. Né? Os autores, de certa forma, eles colocam que com essa reforma vamos crescer 7% do PIB durante 50 anos. Eu acho que nem a China cresce tanto. E nem dá para crescer, né? porque E outra coisa, energia para isso. Outra coisa, que a China cresce porque eles têm as suas artificialidades. Isso aí. Então, é muito superficial. Aqui é um crescimento de democracia, lá é um crescimento de Então, é muito simples chegar na frente de uma câmara e dizer com um semblante bem alegre, feliz, confiante, que vai melhorar, que a situação vai ser ótima. Agora, pensa assim, lá no consumidor final, nós temos a cultura de pedir nota? Né? Mas vai ter um sistema informatizado que ele vai ser automático. Sim, mas se você não faz a nota de papel, você não vai fazer a nota também no sistema. Não adianta. Então, daqui a pouco, o que nós vamos estar criando com o consumo lá no final, tem que cuidar muito isso, se não é o aumento da sonegação. E aí, quem vai fiscalizar? E eu vou dizer uma coisa que é polêmica, mas eu digo porque é a minha opinião e é o que eu acho. Quando se fala do impostômetro, que é um escárnio, que a Associação Comercial de São Paulo tem lá no site deles, impostômetro.com.br, mostra lá a arrecadação. As pessoas vêm e falam assim, mas tem o sonegômetro. Como se a sonegação e o imposto fossem uma coisa só. A sonegação é efeito direto do excesso de tributação.
ela é, de alguma maneira, eu não estou justificando, eu estou dizendo o que é, ela é uma fuga. Por que a pessoa não tem hábito de pedir a nota fiscal e por que as empresas não dão a nota fiscal? Não se oferecem para dar. Não se oferecem para dar. Porque elas, de alguma maneira, estão fugindo da tributação. E por que elas estão fazendo isso? Porque elas sabem que elas se tornam inviáveis diante do conjunto de cobranças que lhes são feitas. Exato. Então, nesse sentido, nesse sentido, o que seria o melhor? Bom, o melhor tem que ser discutido com mais calma e com todos os atores do processo, né? Não adianta só a União lá, os deputados querendo fazer uma coisa sem falar com os prefeitos, né? A CNM nacional lá, em Confederação em Brasília, tem discutido isso, mas eu acho que ela também tem que ouvir um pouco mais todos os atores, produtores, né, consumidores, os municípios, para fazer a coisa de acordo, né? Nós temos o nosso trabalho no sentido de que não tem como tu misturar os três entes, vamos respeitar a Constituição, faça um IVA federal, né, junte lá todos os impostos federais da mesma natureza e faça a repartição. Né? Nesse sentido, depois dá para se discutir seja quanto, IVA, que seja IBS, isso, que for. No Estado, o ICM, a mesma coisa, faz o estadual. E aí o que acontece? Para não ter tanto prejuízo para todos os municípios da forma como está sendo colocado hoje, você pode fazer, vamos fazer ele sim lá no consumidor final? Sim, vamos fazer ele no consumidor final. Mas ele vai ser arrecadado no âmbito do Estado. E a divisão ela pode ser, de alguma forma, em cima da produção de cada município. Então, hoje nós arrecadamos 25% para os municípios, em torno de 8 bilhões. Né? Não temos, isso que é o pior de tudo, né, prefeito Pazinho, nós não temos números que digam quanto é o ICM consumido no Rio Grande do Sul. Nós sabemos o produzido. O produzido para 2019 é em torno de 32 bilhões, 25% dá 8, nós sabemos isso aí. E divide pelo valor adicionado o índice que nós temos. Agora, quanto é o consumido? Não tem. Quanto é que é de COFINS, PIS e outros mais? Nós não temos. Esse é o grande problema dos legisladores que estão fazendo essa proposta. Não tem números que nos dão subsídio. O que nós fizemos aqui dessa estatística... Você consegue pegar? Quero que tu me explique, secretário. Isso. O que nós fizemos... Como é que funcionam essas colunas? Isso. O que nós fizemos aqui, na verdade, foi o quê? Foi um exercício de tentar alcançar o que vai ficar, tá? Então, nessa primeira coluna aqui da esquerda, você tem o que cada município tem de previsão de arrecadação atual hoje. Perfeito. Pega aí o primeiro, Caxias do Sul. Isso, Caxias do Sul, tá? Então, Caxias do Sul aqui, deixa eu pegar no meu aqui para poder ficar melhor, tá? Caxias do Sul... Talvez o Beto consiga pegar melhor também aí da tua... Caxias do Sul, então, nós temos assim a previsão inicial, tá? Dependendo... 351 milhões, tá? O retorno do ICM deles, projetado, segundo a PEC 45, em cima da população de Caxias do Sul, que é 468 mil habitantes, vai ser de 268 milhões. Então, só ali ele vai ter uma perda de 82 milhões de ICM. Tá? Por quê? Porque Caxias, um grande polo produtor, industrial forte. Tem população, mas tem muita produção. Isso, muita que, produção. inclusive, tem mais produção do que população. Inclusive, o PIB do Estado do Rio Grande do Sul, nos últimos meses, foi todo ele, cresceu basicamente em cima da região da Mésia, da produção. Né? Agora, quando tiver a safra, vai entrar os outros municípios. Né? O ISS de Caxias do Sul, estatisticamente, o ano de 2018 foi 160 milhões, né? Com a PEC eles vão ter de retorno 29 milhões. Eles vão ter perda de ISS em torno de 130 milhões. Por quê? Porque eles vão estar dando 75% dele para ser dividido entre Estado e União. Perfeito. Então quer dizer que o total entre os dois tributos é menos 213 milhões de reais. Quem é que sustenta o município? Quem é que sustenta o município de São Paulo? Pega o exemplo Carlos Barbosa, que é um município de 30 mil habitantes. Carlos Barbosa tem 29.182 habitantes. Tá? Nós temos uma estimativa de arrecadação de 47 milhões de ICM para 2019. Vai retornar para nós 16. Nós vamos ter perda de 31 milhões. 31 milhões de ICMS é mais ou menos em torno de 35% do nosso orçamento. E no total, qual a perda de Carlos E aí Barbosa? tem o ISS, que nós temos 9 milhões, vamos ter um retorno de 1 milhão e 800, nós temos uma perda de mais 7 de ISS. Daria em torno de 38 milhões e meio, mais ou menos. Bento Gonçalves perde 54 milhões de reais com esse projeto. Então, é aquela situação... Vocês vão perder, quem ganha? Quem vai ganhar?
É Estado, justamente. Estado e Quem é União. que vai ganhar? Estado e União. Estado e União. Estado e União. E tem mais, E a União, principalmente a União. e tem mais um Principalmente detalhe, União, hein, Guilherme, que nós temos que considerar o seguinte: qual é o imposto que tem mais condições de crescer hoje? ICMS. Não. O ISS. ISS. Maior Que é o poder. serviço. né? Exatamente, trabalho muito forte de turismo que está fazendo, tudo isso incide diretamente no ISS. Então, quer dizer o seguinte, o imposto que tem a maior chance de crescer, 75% sai da fonte e vai para o outro lado. Bom, deixa eu fazer uma ponderação de Torna justiça. completamente inviável. Deixa eu colocar uma ponderação de justiça que nós não estamos desmerecendo as entidades que Não, estão de maneira trabalhando alguma. de forma alguma. A CNM ela apresentou diversas emendas parlamentares, diversas emendas ao projeto que está tramitando, essa do deputado Baleia Rossi, que prevê compensações aos municípios produtores. Porém, vamos lá, vamos tentar entender o espírito das situações. Se tu propõe Posso pedir pra- uma compensação, Posso é porque pedir- alguém está perdendo. Posso pedir para tu explicar isso Daqui no um começo, pouquinho. meio e fim, no terceiro bloco do Faço programa? por gosto. Então tá. Porque senão vai ficar cortado e nós temos que ir para o intervalo. Voltamos na sequência. Estamos aqui no programa hoje debatendo reforma da Previdência e reforma tributária, impacto nos municípios. Como vocês podem notar, nós estamos tratando de coisas que são muito pouco discutidas na mídia. Né? Voltamos na sequência. Alvorada, né? Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas para o último bloco desse painel sobre os impactos da reforma da Previdência e da reforma tributária nas contas dos municípios. Estamos aqui com a presença do prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, também com a presença do prefeito de Carlos Barbosa, Evandro Zibete, e com a presença do secretário da Fazenda de Carlos Barbosa, autor desse estudo extremamente interessante sobre o impacto da reforma tributária nos municípios, José Carlos Custódio. Meu caro prefeito, vamos lá. Bom, eu Uma volta, tratava antes Pazin. que a gente precisa ser justo, a CNM está lutando de forma a apresentar todas as suas armas no Congresso Nacional para buscar amenizar os impactos disso que nos parece que é jogo jogado. E nós não queremos deixar que seja jogo jogado sem que a gente possa debater e levar ao conhecimento dos parlamentares todos os impactos, principalmente os negativos desse projeto. E a CNM apresentou, ela conseguiu negociar com diversos deputados a apresentação de algumas emendas, mas todas elas compensando perdas. Uma delas, inclusive, ela chega a criar o Fundo de Compensação de Perdas. Isto é, vamos lá, se parte do verbo compensar é porque ele está descompensado, ele está errado, ele está prejudicando. E se está prejudicando, a gente tem que acabar lá na origem, não vamos deixar passar isso, vamos buscar resolver. Eu vejo uma emenda do deputado Pedro Westphalen, a gente agradece, deputado Gaúcho, trabalhando para colocar mais recursos nos municípios, isso mas veja, o projeto original ele é maléfico aos municípios, então tu precisa corrigir por forma de emenda, essa emenda geralmente... é matar o projeto no início. Ou apresentar um projeto debatido que ele tenha por convicção, ao menos tu saberes, olha, nós teremos perda de um lado e ganho do outro, e no final da história os municípios vão entender o seu processo dentro da federação, vão conseguir legislar de forma própria, os estados também com sua autonomia. Isso é um equilíbrio natural. Né? Numa negociação que envolve uma reforma, tu necessariamente vai obter ganho de um lado, perda de outro. Natural. Só que quando tu tem a perda de um lado e o ganho de outro, tu já tem a natural compensação. Agora, um fundo de compensação... É complicado. É jabuticaba demais. Então, os municípios estão querendo, pura e simplesmente, não é benefício, ninguém está querendo ganhar mais, ninguém está querendo aumentar tributo, nós não queremos precarizar os serviços oferecidos à nossa gente, nós não queremos entender que a cultura do empreendedorismo, muito própria nossa do estado do Rio Grande do Sul, tenha sido pura e simplesmente para inglês ver e que no futuro a gente não conseguisse ver benefício a partir de tudo isso. Então esse é o nosso anseio e é por isso que a gente está trilhando esse caminho de esclarecer e botar conhecimento para o pessoal. Muito bem. Secretário. Nesse sentido, né, todas as emendas realmente elas vão no sentido de tentar de alguma forma compensar, não é por aí. Né? O que tem que ser colocado é que, vamos fazer uma simplificação,
pode ser uma simplificação de alíquotas, né, uma junção de legislações para que não haja essa guerra fiscal, mas que se respeite a forma de distribuição que está hoje. Né? Bom, não temos como subir a participação do município de 25% para 30%, 40%, 50% do bolo, tudo bem, mas também não vamos fazer com que esses 25 venham a ser 14, 13, 12 e que tenham perdas. Né? Ou então, o que a gente sempre coloca muitas vezes, e fica difícil o pessoal entender, é que nessa reforma aqui vai sobrar para os municípios o ônus, que nós vamos ter que fiscalizar, nós vamos ter que auditar, nós vamos ter que ir para cima das empresas, criando, vamos dizer assim, certos embaraços locais, aumentar a alíquota da sua população, e o retorno vai ser mínimo, porque o município vai continuar tendo uma distribuição mínima. Né? Então, se você mantém a forma de distribuição igual como está hoje, né? A gente não quer aumentar a arrecadação, a gente não quer ter perdas. Então, você mantém a forma de distribuição como está hoje, só o fato de você trocar o ICM do produtor para o consumidor final, já vai ter uma perda. Mas se você mantém a forma de distribuição, a perda ela vai ser igual para todos. Se daqui a pouco, pelo fato de ser lá no consumidor final, vir a ter um crescimento do nosso bolo, ter o crescimento da arrecadação, ela vai ser igual para todos. Então, o que tem que ser colocado é exatamente esse sentido, que nós estamos aqui debatendo, estamos aqui discutindo, para que as propostas elas sejam iguais, né, nas suas esferas. Haja harmonia. Isso. Então, a União nos seus tributos, o Estado, entre Estados, fazer uma legislação só, e os municípios, entre municípios, fazer a sua legislação normal, fazendo com que isso nós tenhamos simplificação. Né? A União tem mais de 13 tributos, né? O Estado tem o ICMS, nós temos o ISS, então ficaria um só na União, um no Estado e um no município. Você baixa de 15, 16 tributos para 3. Né? Diminui o custo, né, das empresas de entenderem o sistema, né, de entender a legislação nesse sentido, e você não vai ter aquela guerra fiscal entre outros municípios e outros estados. Né? Então é por aí. Prefeito Zibete. Olha, Guilherme, você falou que esses assuntos são poucos debatidos, e verdadeiramente são. Aí você imagina colocar, né, siglas, termos técnicos como IBS, IVA, VAF, ninguém entende absolutamente nada. O que a gente espera de uma reforma tributária, ou de qualquer tipo de reforma que ela venha a acontecer, é que ela proporcione uma maior capacidade de produção, é que ela proporcione uma maior capacidade de consumo e que isso gere um equilíbrio. E que esse equilíbrio seja benéfico para todos, para que todos nós possamos ter uma melhor qualidade de vida. E a gente vem, não é porque hoje nós estamos prefeitos, nós estamos no meio político, mas a gente vem ouvindo falar dessas reformas há muito tempo. Né? E de concreto, Pazim, nada. Né? De concreto, absolutamente nada. Então, eu acho que está na hora de virar esta página. Eu acho que eles têm que aprofundar o debate, têm que buscar. Amanhã nós estaremos com o senador Lazier Martins, tá? Apresentando esse estudo para ele, para que se possa entender, para assessoria, né? Que nem disse o prefeito. Aliás, eu fico muito feliz de ter, pela primeira vez, dado publicidade a esse estudo. Muito obrigado. O lançamento do estudo acho que foi exclusivo. Exclusivo. Então, é que nem o Pazinho falou, nós não queremos aqui criar inimizade, injustiça, em detrimento de um ou de outro. Não, nós queremos que todos sejam beneficiados. Este é o nosso objetivo. E da maneira como está sendo proposta, não é assim. É maléfico, é um termo que o Pazinho usou, né? Até por ser advogado, tem essa habilidade, né? Mas eu acho que nós estamos caminhando em relação a isso, tá? Nós estamos fazendo a nossa parte, nós queremos que mais pessoas se juntem a nós, né? Mais pessoas se juntem a nós, para que nós possamos realmente fazer com que os nossos parlamentares entendam a necessidade de ter essas mudanças nessa redação para que todos nós possamos ganhar. Muito bem. Senhores, temos 2 minutos, então vamos para a parte de encerramento do programa, que passou voando. Eu gostaria de agradecer muito o deslocamento de vocês para tratarmos deste tema, que eu reputo um tema muito importante. Nós vamos continuar
dando publicidade a ele, porque é do interesse da população, conhecer os aspectos relativos à reforma da Previdência e da reforma tributária, que é o grande assunto agora, depois que a reforma da Previdência foi aprovada, pelo menos a parte geral. Ressalto, é necessário ainda aprovar a PEC paralela. Então, muito obrigado aos senhores, e eu vou dar 20 segundos para cada um se despedir. Secretário Custódio, obrigado e parabéns pelo trabalho. Agradeço a oportunidade, né? Vou deixar com você aqui esse estudo, né? Isso. Dizer que não é nem um estudo assim longo, mas não é, porque difícil mesmo é você tentar fazer um estudo em cima de falta de números. E o que está acontecendo com isso aqui é exatamente isso. Nós não temos números que nos deem suporte para poder ter um estudo mais exato da situação. Eu abri aleatoriamente aqui a pesquisa e já saiu o texto aqui no consultor jurídico. Reforma tributária é sempre pior que já existe. Exatamente. Então, é uma tentativa de nós entendermos como vai ficar os municípios. E, como eu disse muitas vezes, se passar isso aí, nada será como é hoje nos municípios. Obrigado, secretário. Obrigado. Prefeito Zibete, muito obrigado por ter vindo pela primeira vez, espero que volte. Nós que agradecemos pelo convite, é um momento especial para nós, de Carlos Barbosa, né? Estar aqui com você, estar aqui com o Pazim, tá? Um grande líder da nossa região, um municipalista de carteirinha, né? Que briga literalmente para o bem dos municípios. A gente se coloca à disposição. Estendemos aqui o convite para conhecer, para estar em Carlos Barbosa, não é para conhecer, para estar em Carlos Barbosa. Você é farroupilhense, é nosso vizinho, né? Mas estendemos aqui o convite para que você venha lá, converse conosco, e a gente coloca toda a nossa estrutura, o conhecimento do nosso secretário à disposição. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pazim, obrigado também por ter vindo. Bom. Sempre um prazer. Obrigado, Macalossi, o pessoal da RDC. Abrir o espaço para a pauta municipalista e para o debate com fundamento é aquilo que a democracia necessita, né? O respeito, a divergência, mas muito conteúdo para ser debatido. E nós estamos aqui, estou junto com meu colega Zibete, um prazer estar contigo, Zibete, é um orgulho estar aqui na tua mesa, Custódio, parabéns pelo trabalho. E assim, a reforma, principalmente a tributária, ela são diversos momentos. Essa que a gente está vendo correr mais rápido, que prejudica muitos municípios, é a do Baleia Rossi da Câmara, tem a do Bernardo, tem a do Rauli no Senado, tem a do governo federal do Paulo Guedes, que não se conhece ainda, e também tem a do Movimento Brasil 200, que ela é muito mais moderna sob o aspecto, fala da tributação eletrônica, inclusive. O que nós precisamos é que não seja toque de caixa, nós precisamos sentar, discutir e entender que a velocidade dos processos muitas vezes é extremamente proporcional à qualidade do benefício dele. Então, a pauta municipalista ela precisa estar no coração de cada um dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, porque é o que mexe na nossa vida. Muito bem. Senhores, nós vamos ficando por aqui, mas antes de encerrar, eu vou fazer uma pequena cobrança, uma pequena e necessária cobrança, já que estou com 2 prefeitos e um secretário da região da Serra Gaúcha, e eu sou da Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha, ela é a região com o maior potencial turístico do estado. E, se eu não me engano, uma grande área de produção, e eu acho que proporcionalmente talvez seja também a maior. É uma vergonha o estado da infraestrutura viária da Serra Gaúcha. É uma vergonha. É perigoso, é custoso para quem tenta escoar a sua produção e para quem está vindo de fora para conhecer, chegar, né, numa cidade tão bonita que nem Bento Gonçalves ou que nem Carlos Barbosa e ter que passar por um monte de buraco, o sujeito se arrepende. Pelo menos antes de chegar na cidade. Quando ele está indo, ele já, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele chega lá na cidade, aí ele, não, valeu a pena. Mas um pouco mais de atenção com isso, porque o custo é alto de vidas e econômico, né? Quem vai ali para Carlos Barbosa, Garibaldi, vindo de Farroupilha, tem que tomar muita atenção na estrada. E as reformas são raríssimas. Então fica aqui a cobrança final. Boa noite a todos e até amanhã. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul.
Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.